Muito boa noite, meus amigos da nossa programação ao vivo no Facebook. Estamos aqui dando mais uma continuidade do nosso estudo e a pregação em cima sobre o estudo do Apocalipse. Nós vamos agora para o segundo episódio do Apocalipse 19. É o segundo e último episódio do Apocalipse 19. Ontem nós falamos, o primeiro episódio desse estudo do Apocalipse, do capítulo 19, nós abordamos um assunto sobre um louvor, onde as pessoas, os martirizados, davam seus louvores a Deus, um louvor devido a Ele, e falamos muito sobre a noiva do Cordeiro. Hoje nós vamos abordar o outro assunto do mesmo capítulo 19. E sabemos que Jesus Cristo, Ele é o Senhor dos Senhores. E nós vamos falar sobre a derrota da besta, dos seus exércitos. A besta e a derrota de seus exércitos. Então, a Bíblia diz assim, no capítulo 19, a partir do versículo 11 desse capítulo 19 do Apocalipse, nós temos a visão e a descrição do juízo final sobre o mal, antes da chegada da Nova Jerusalém. Então essa sessão começa com a aparição triunfal do Senhor Jesus. Então diz bem assim: e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco, nós abordamos já na primeira abertura do selo, na primeira abertura do primeiro selo, nós falamos sobre um cavalo branco. Só que a primeira abertura do selo desse cavalo branco, que apareceu, que é um cavaleiro branco, é o anticristo. Aqui nós vamos ver diferente. Então vamos lá. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Tanto é que fiel e verdadeiro, na minha Bíblia, está com letra maiúscula. Fiel, a letra F maiúscula, e o V com a letra maiúscula, verdadeiro. E julga, peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. Essa veste tingida de sangue, ela vem no decorrer de uma guerra do Armagedon, E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Quem é a Palavra de Deus hoje, se não é o Senhor Jesus? Lá no João fala que desde o princípio ele foi o Verbo. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E na sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, nós estamos falando do próprio Senhor Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o único. Não há outro Deus além deste que é o Senhor Jesus. Não há outro que intercede por você e por mim, não há outro que intercede a Deus pelo ser humano, se não for o próprio Senhor Jesus. Se você está encontrando outro intercessor no lugar do Senhor Jesus, ou uma intercessora no lugar do Senhor Jesus, é idolatria, é engano, e também eu posso considerar até como heresia. Porque o único intercessor pelo ser humano, pelas pessoas, pela humanidade, é o Senhor Jesus. Só que agora, nós só estamos falando de juízo de Deus. Nós estamos tratando do assunto do Apocalipse, de coisas que futuramente há de acontecer.
Então as características desse cavaleiro são inconfundíveis. Ele é o próprio Senhor Jesus, o fiel e verdadeiro, que vem para estabelecer a sua justiça na terra. É encontrado como falso cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, do versículo 2, que nós abrangemos lá no início, que é o anticristo. Agora que João, ele faz questão de ressaltar várias atribuições do Senhor Jesus como quem procura eliminar qualquer dúvida sobre a identidade desse cavaleiro. Além de fiel, verdadeiro, ainda é reverenciado por estes nomes. Olha só. O nome que só ele sabia, que nós lemos aqui, ainda será revelado. Deus sempre demonstrou grande zelo e santidade pelo seu nome. Por isso que ele fala lá por isso que lá na oração do Pai Nosso tem aquela palavra: santificado seja o seu nome. Aí nos ensinou o Senhor Jesus na oração do Pai Nosso. O cristão que teme a Deus tem grande respeito para com o nome dele e não usa descuidadamente. Quantas pessoas hoje têm difamado o nome de Deus, têm difamado o nome do Senhor Jesus, até os mesmos cristãos, até os mesmos próprios crentes, têm difamado o nome do Senhor Jesus. Quantos pastores hoje também têm difamado o nome do Senhor Jesus? Querem ficarem ricos nas costas das ovelhas, usando o nome de Deus, usando o nome do Senhor Jesus. Isso está totalmente errado. Quantas pessoas hoje atribuem o nome do Senhor Jesus a tudo? Quer dizer, o nome de Deus é um nome santificado. Tem que saber usar com zelo o nome dele. Nós temos total autoridade. Deus, o Senhor Jesus, nos deu total autoridade para nós pisar em serpentes e escorpiões. Por isso que quando nós oramos, nós falamos em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja liberto, seja transformado. Nós expulsamos os demônios da vida de uma pessoa usando o nome do Senhor Jesus. Nós determinamos a cura em o nome do Senhor Jesus. Então significa que eu não tenho que usar o nome do Senhor Jesus para enganar as pessoas, para enganar o povo de Deus. Eu não tenho que usar o nome do Senhor Jesus e dizer que a pessoa vai ser rico, que a pessoa vai ser milionária, que a pessoa vai casar amanhã ou depois. Não. Eu tenho que usar este nome para apresentar às nações de que é um Deus vivo e misericordioso, ainda hoje, enquanto está vivo. Ainda hoje. Aí ele fala na segunda parte lá sobre a palavra de Deus, que ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o próprio Deus. Quando a ignoramos, desprezamos a pessoa dele. Quando a pessoa despreza a palavra de Deus, está também desprezando o próprio Senhor Jesus, porque ele é o verbo. Ele é a palavra. Eu já vi pessoas rasgarem Bíblia, sabe? Aqueles que querem ter um ato de comunismo, de sei lá o que eles querem fazer, chegou até queimar em Bíblia, rasgar a Bíblia, né? Limpar o traseiro com a Bíblia. Quer dizer, difama a palavra de Deus. E sem falar daqueles que também para enganar as pessoas, usam a palavra de Deus para se procuram que não tem nada a ver. Fala em sacrifícios financeiros, que não tem nada a ver na Bíblia. Quer dizer, difama a palavra de Deus. Não são cuidadosos com a palavra de Deus. Isso é desprezar o próprio Senhor Jesus. Temos que ter zelo pela palavra dele. Você tem que pegar
a Bíblia Sagrada e não pegar e desfolhar como um livro qualquer. Você tem que abrir ela com cuidado, com carinho. Lê atentamente a palavra dele. Ela é a Sagrada Escritura, é um manual de instrução para a sua vida. É um manual de instrução para a sua vida eterna. Aqui, como tem um manual de instrução para a sua vida eterna, como também tem coisas aqui que falam que se você não entregar a sua vida para Jesus, você vai perder a salvação. Por isso que no Apocalipse, desde então, nós temos falado, desde o início, sou o juízo de Deus. Desde a abertura dos selos, nós só vimos juízos atrás do outro. As aberturas dos selos, mais as trombetas, e agora as 7 taças da ira de Deus. Como nós vimos aí, ontem, antes de ontem, nós temos falado, alguns aí, que nós temos falado na transmissão, sobre a Babilônia, a destruição total dela. A Babilônia foi destruída, tanto ela como aqueles. E qual é a Babilônia que a Bíblia é descrita hoje, se não é a principal religião do Brasil e do mundo? Cujos as pessoas são levadas a se curvar a vários deuses. Vários deuses. Até a Bíblia eles têm igual, mas existe livros apócrifos, Bíblia adulterada. Quer dizer, veja o quanto muita gente tem ignorado o próprio Senhor Jesus, invertendo as coisas da palavra de Deus. E aí ele fala também lá, que nós estávamos lendo, sobre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é a autoridade máxima sobre toda a terra. Esse título enfatiza o poder absoluto do Senhor Jesus como guerreiro divino. Ele não está mais sobre um jumentinho, como ele esteve aqui, né, que ele fez aquela entrada triunfal em cima do jumentinho. Dessa vez ele não está em cima de um jumentinho, mas sobre um cavalo de batalha. Não são mais lágrimas que saem de seus olhos, como quando olhou para Jerusalém, mas fogo. Você vê que nos olhos de Jesus sai fogo. Por que fogo? Que sai o fogo dos olhos. É porque ele conhece cada um de nós, lá no mais dentro de nós, no mais íntimo, aonde você menos imaginar. É lá que ele te conhece. É lá que ele sabe de você. Meu amigo, minha amiga, Deus sabe o que você está pensando neste momento. Deus sabe neste momento se você está dando crédito o que o Espírito Santo está falando ou não. Ele sabe. Ele sabe que você entrou na transmissão para assistir, não foi por acaso. Alguns assistem por assistir. Ou para fazer alguma pergunta depois. Ou apenas tentar assistir e depois querer difamar o que é falado. Mas ele, com os olhos de fogo, ele mostra que ele conhece o nosso ser, até no mais íntimo profundo do nosso ser, que nem menos nós imaginamos. Como que olhou para Jerusalém mais fogo. Então, em vez de ser despido, como foi na cruz, usa vestes tingidas com sangue dos seus inimigos. Veja só a soberania desse Senhor Jesus. E não carrega mais a ira de Deus sobre si na cruz, mas traz o furor dessa ira sobre os que rejeitaram a salvação. Muita gente hoje tem rejeitado a salvação. Muita gente, mesmo falando, eu sou cristão, mesmo falando que se diz que rejeita a salvação. Como que uma pessoa, quando ela não quer praticar a palavra de Deus, ela não quer abandonar a prostituição, o cigarrinho, o baseadinho, as bebidinhas, ele não quer largar a amante, ela também não quer largar a amante, querem viver na fornicação, não querem casar, tudo, querem estar de dentro de uma igreja,
mas querem ouvir aquilo que eles querem ouvir e não aquilo que o Espírito quer falar. É isso aí. Vai perder a salvação. Então, rejeita, vai sofrer as consequências de tudo isso. Foi tão misericórdio, que na última humanidade, a última chance, ele enviou anjo para pregar. Quer dizer, ele está dando chance para todo mundo nos dias de hoje, colocando pastores, profetas, missionários para evangelizar, para falar de Jesus. Aí na grande tribulação, aí começa. Aí ele coloca os 144 mil selados de Israel. Aí ele envia as duas testemunhas que nós falamos lá, que seria Elias e Moisés, né? Porque Elias representa os profetas, né? E Moisés, por ele ser, ele estava representando ali também sobre a lei, né? Da lei. Então ele via do tempo da lei. Então eles também estavam ali. Aí no decorrer de tudo isso, ainda Deus vai lá e envia anjo para evangelizar. Aí ele vê, puxa vida, falei para todo mundo, mandei todo mundo, até agora ninguém. Então vou mandar um anjo. Quem sabe agora eles olhando que é um anjo, mesmo assim continuaram rejeitando o Senhor Jesus. E isso aconteceu lá no passado. Deus avisou Noé e falou, eu vou destruir a terra com água. Aí ele foi, avisou o povo, foi falando, construindo a arca, evangelizando, construindo a arca, evangelizando. E aí? A prostituição, o adultério, estava demais, que chegou até ao conhecimento de Deus. As coisas estavam pior na terra. Sodoma e Gomorra também não foi poupado por causa disso. Sodoma e Gomorra era a mesma coisa. Era muita prostituição, muito adultério, era homem com homem, mulher com mulher, era sabe, um negócio, sabe? Aí Deus teve que enviar anjos lá para poder tirar uma família de lá, porque na época de Noé uma família foi salva. E lá também, em Sodoma de Gomorra, uma família também foi salva. E mesmo assim, quando aquele povo de Sodoma e Gomorra viu aqueles anjos lá, eles foram até a casa de Ló, bateram lá na porta e pediram para que Ló entregasse esses dois anjos, esses dois homens que estavam lá na mão deles. Tanto é que Ló falou, não toque neles, eu dou a minha filha para vocês. Já imaginou? Ló, já imaginou um homem entregando as próprias filhas, jogando as filhas para serem violentadas, estupradas para 20, 30, 40 homens ali. Só que mesmo assim, a destruição da terra será com fogo. Então o fiel e verdadeiro busca pessoas fiéis e verdadeiras que irão viver com ele eternamente. Ainda que você tenha sido a pessoa mais infiel e mentirosa desse mundo, poderá se tornar fiel e verdadeira. Caiu a transmissão aqui, né, pessoal? Mas estamos voltando. Então, quando eu estava falando ali, quando a pessoa se render ao Senhor dos Senhores. Ou seja, você pode mudar a sua vida hoje mesmo. Eu não ficava esperando para chegar e tal, não. Quando mais chance, não. A tua chance é agora. É agora que é a tua chance. A tua vida pode mesmo, mas se você quiser. Eu já vi gente falando, você não se batizou? Eu tô esperando Deus tocar. Tá errado. Tô esperando chegar o meu momento. Opa, teu momento é agora. Tudo é pela fé, meu amigo, minha amiga. Ou você acha que Deus vai sair de lá do trono dele, descer aqui na terra, te pegar pela mãozinha e levar você até a igreja? Mas eu não preciso ir na igreja. A igreja somos nós, obviamente. Sim,
A igreja somos nós. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ter comunhão. E também nos ensina que nós devemos ir congregar. O que é congregar? É você tirar um dia para Deus, ir na igreja, ouvir a palavra de Deus, aprender mais sobre Deus, se alimentar espiritualmente, porque isso você não faz em casa. Estão compreendendo, pessoal? De uma pessoa ir para uma igreja. Eu não estou falando de uma pessoa mudar de religião. O tempo não é. O tempo é de você saber quem é Jesus. O tempo é de saber se você morrer hoje, se você vai estar salvo ou não. Esse é o tempo. É o tempo de se converter, de abandonar e se converter a Deus. Esse é o tempo. Então, no 17, né, nós vamos continuando aqui, diz bem assim: que estava no sol, olha lá, no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu. Olha a ceia macabra escrita aqui. Ontem nós falamos, nesse mesmo capítulo, né, sobre a noiva do Cordeiro, né, e falamos sobre a ceia, festa nupcial. Agora nós vamos falar de uma ceia macabra aqui. Olha só. Vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Ou seja, as aves do céu foram chamadas de macabra, essa ceia macabra. Por que eu falo macabro? Porque foram comer justamente a carne de quem? Daqueles que foram derrotados pelo próprio Senhor Jesus. Fiéis, dos injustos, de pessoas que desprezaram a palavra de Deus, mesmo passando por todos os juízos, continuaram desprezando a palavra de Deus. Continuaram desprezando o Senhor Jesus, com suas prostituições, com seus adultérios, com as suas mentiras, com as suas corrupções, com os seus deuses deste mundo, com as suas religiões. Foram comidos as suas carnes por essas aves, porque foram destruídos, foram derrotados, foram mortos. E esse é o exército da besta. Vão perder futuramente, está aqui no Apocalipse. Praticamente nós estamos falando que é um Spólifer. É Spólifer que fala, né? Eu não sei falar essa palavra. Praticamente é isso que nós estamos mostrando aqui, do que vai acontecer. Igreja, se você se considera a igreja de Jesus, então leia o Apocalipse. Ah, eu tenho medo de ler o Apocalipse porque diz que a gente fica louco. Louco você vai ficar se você não se... E Jesus chamar a igreja dele subir, for arrebatada, cá, e ainda vai passar por tanto juízo. E olha que mortes em cima de mortes. Isso aqui que está acontecendo agora é o que sobrou da humanidade. É o que sobrou. E os que sobraram aqui já eram pessoas certinho que aceitaram a marca da besta. E se tornaram até o exército do anticristo. Então, no início do capítulo 19, fomos apresentadas as bodas do Cordeiro, que é a grande ceia, e o noivo, que é o Senhor Jesus. Então, em contraste, no final deste capítulo, somos apresentados a uma ceia macabra. As aves do céu são a carne dos inimigos de Deus, que serão mortos durante o Armagedon.
todos serão derrotados, desde o pequeno até os grandes. O que prova que ninguém é grande diante de Deus. Essa cena inicial é uma prévia do que irá acontecer em seguida, após o confronto entre o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis e as forças do Anticristo, que é a beleza do falso profeta. Aí diz assim, no versículo 19 ao 21. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem a guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, vivo. Foram lançados vivos. Os demais vão, e a alma vai para o lago de fogo e enxofre. Agora esses não, vivo. Eles não vão morrer para depois a alma sair. Não, eles vão vivo. Assim, eu e você, como está eu e você, vivo. Não vai passar pelo processo de morte para depois a alma ser conduzida. Vivo. Vivo, vivíssimo mesmo, entre eu e você. Olha só como que vai ser as coisas, pessoal. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre os cavalos, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Então o anticristo e o falso profeta, que formavam a trindade satânica, juntamente com o dragão, que é Satanás, serão derrotados de uma só vez, lançados vivos, presos no lago de fogo que arde com enxofre. O Senhor Jesus falou desse lugar, preparado para o diabo e seus anjos, mas não para o ser humano. Em Mateus 25, no versículo 41, ele diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para Satanás, para o diabo, para os seus anjos, para os demônios. O ser humano está indo junto de burro. Perdoa a expressão, está indo de burrice. Tem gente que fala, ai Deus, tem gente que fica tão nervoso, fala que Deus te mande para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, não. Quem vai para o inferno é a pessoa. É a pessoa que vai para o inferno. É a mesma coisa quando a pessoa chega e fala, ai, Deus me abandonou. É a pessoa que abandona Deus. É a pessoa que vira as costas para Deus. Ai, Deus não responde às minhas orações. Responde sim. Só que muitas das orações Deus disse não. E a pessoa não aceita um não como resposta. Por isso que ela reclama que Deus não responde às orações dela. Então veja que Deus, ele é justo, pessoal. Ele é justo. E você tem que entender isso. Então a palavra que um dia rejeitaram sairá com uma espada da boca do Senhor Jesus. Então nunca foi o plano de Deus lançar o ser humano nesse lugar. Mas as próprias pessoas escolhem o lago do fogo por rejeitarem o reino de Deus. Então destruirá. Então é preciso entender que Deus não existe meio termo ou indecisão. Quem não o aceita ou rejeita. Quem não assume a fé, assume a dúvida. Quem não crê na palavra de Deus, crê no diabo. E quem não está salvo, está o quê? Perdido. Final, meu amigo, minha amiga, de que lado você está?
De que lado? Ao lado de Satanás, que lá no capítulo 20 a gente vai falar que ele vai ficar aprisionado por 1000 anos. De que lado você está? De quando Satanás for solto e finalmente vai ser derrotado, que ainda a gente vai abordar lá no Apocalipse, no capítulo 20, e o julgamento ainda. Ainda nós vamos falar sobre o julgamento diante do trono branco. O que você vai apresentar para Deus, se você chegar até lá. Porque ainda vai ser aberto os livros e um outro livro. Então isso nós vamos abordar no Apocalipse capítulo 20, com certeza, com 2, 3 episódios, só no Apocalipse 20. E o que você está esperando, meu amigo, minha amiga? Por que você ainda não entregou a vida para Jesus? Ou por que você não... Jesus está voltando. Por mais que você fale, mas há anos eu escuto que Jesus está voltando, há décadas, desde o tempo da minha avó, do meu bisavô. Só que o tempo de agora está totalmente diferente, as coisas estão piores, sabia disso? Sabia disso? Veja o mundo como está. Veja. A natureza está descontrolada. Nos tempos de agora, ultimamente está um calor de 30, 40 graus. Tem pessoas que não estão aguentando o tamanho do calor. E muitos deles colocam um pouco de desculpa, embora que seja também por causa disso. Mas também é juízo de Deus, é um dos sinais do que está para acontecer. Aí você viu o que está acontecendo com a Amazônia por causa da pródiga. Por que você se afastou? Volte para Jesus. Ele está te esperando. E que não vai na igreja. Aonde nós vamos estar ensinando como uma pessoa se revestir com a armadura de Deus. E nós comecemos esse propósito ontem. Que nós falamos sobre o cinto da verdade. Onde a pessoa tem que se ajustar com o cinto da verdade. Viver verdadeiramente uma vida com Cristo. Viver uma vida com Cristo de verdade. Então, meu amigo, minha amiga, por que você está perdendo o seu tempo? Jesus está voltando. Será que você perdeu tanto temor assim que você não está nem aí? Não há desculpa, pessoal. Não há. Tem gente que chega e fala, mas e aonde que o evangelho até hoje não alcançou? Como que as pessoas vão ser julgados? Todo mundo vai ser julgado. Todo mundo, quando nasce, quando ela começa a crescer, ela já sabe que existe um Deus. Todos nós vamos passar por um julgamento. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras e pela nossa consciência. Então você é ciente dos seus erros, dos seus pecados. Você é ciente de que se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Só que claro que você não vai assumir isso dentro de você, porque há o medo. Então você tenta esconder isso. Achando que escondendo isso, Deus vai olhar e vai ter dó de você. Meu amigo, Deus não é ter dó de ninguém, não. Deus não é Deus de dó, não, de pessoas, não. Ele é justo, ele é justiça. Se você entrega a vida para ele, estiver com ele, ele vai fazer justiça. Ele vai te salvar. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Agora, se você rejeita ele, rejeita a palavra dele, não está nem aí com ele, ele vai ser justo também e vai te condenar. Praticamente a pessoa já está se condenando. Estão compreendendo, pessoal? Então entregue sua vida para Jesus. Entregue para Ele, volta para Ele enquanto é tempo. Sabe por quê? Porque eu estou falando de um apocalipse que vai acontecer. Não sei quando. De repente pode acontecer antes de terminar o estudo. Ou de repente pode eu terminar o estudo daqui uma semana acontecer.
Ou de repente eu posso estar pregando, de repente eu sumir. E você vê durante a transmissão que o Gerdau do nada sumiu, ficou tudo no silêncio, né? Ficou tudo assim, ó, no escuro. Quer dizer, no escuro não, digamos que eu sumi, né? Fica assim, ó. Aí a trombeta troca, a igreja é arrebatada, e aquele que se diz igreja não sustentou a fé, acabou ficando. Meu amigo, minha amiga, o tempo é agora de se converter e entregar sua vida para Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Fica até o final. Ouça essa canção de fé para Deus abençoar a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Não sei como lhe dizer todo o amor que eu sinto por você. O meu tudo é tão pouco pra lhe dar. Minha vida hoje é só pra te amar. Quando eu ouvi a tua voz me dizer, filho, eu amo você, toda a minha vida então mudou, e a felicidade enfim me encontrou. Meu Deus, todo meu amor é só teu, és o primeiro no meu coração. Meu Deus, todo meu amor é só teu, és o primeiro no meu coração. Quando eu ouvi a tua voz me dizer, filho, eu amo você, toda a minha vida então mudou, e a felicidade enfim me encontrou. Todo meu amor é só teu, és o primeiro no meu coração. Meu Deus, todo meu amor é só teu, és o primeiro no meu coração.
Que Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.